alcance o objetivo que nos propusemos para essa encarnação de oportunidade presente. A espiritualidade na Bíblia nos envolve a todos, proteja a nossa reunião e nos auxilie na compreensão desse evangelho. É interessante, eu estava, não sei se eu citei de outra vez aqui, mas eu estava pegando uns dados, né, que a gente está vivenciando hoje, em que é observado 700 mil suicídios no mundo, 300 milhões de pessoas com depressão profunda. E a gente então precisa fazer uma reflexão, e nós vamos ver aqui o auxílio do Emmanuel nessa reflexão nossa, a fim de que a gente possa compreender, né, como que essa oportunidade que cada um de nós suplica para ter, né, a gente possa estar nos desfazendo dela, não aproveitando ao máximo essa oportunidade. Lógico que, como foi falado aqui, a Estela comentou, cada um de nós sabe as dificuldades que nós estamos enfrentando, as lutas, os testemunhos naturais do nosso aprendizado. De vez que nós estamos numa escola, um planeta que é de provas e expiações, e se encaminhando para um planeta de regeneração, um processo já iniciado e que deverá continuar ao longo desse milênio. Embora uma data prevista de 2057, para que esteja mais aflorado essa questão desse planeta de regeneração. É interessante, cada um de nós está presente nesse momento, não único, mas precioso, do nosso aprendizado. E nós vamos poder levantar algumas questões aqui, dessa colocação do Emmanuel, para nos auxiliar a entender e até nos resguardar, a nós outros e aqueles que conosco convivem, dessa situação de fazer parte dessa estatística de 700 mil suicídios no ano, no mundo, 300 milhões de pessoas com depressão. E aqui é interessante que a gente vai ver aqui que nós suplicamos na espiritualidade a nossa oportunidade nova para que a gente viesse reparar, porque a nossa ignorância naturalmente nos conduziu a desvios, a desvãos dos desígnios de Deus, da mensagem de Deus. E nós então, do lado de lá, tendo um entendimento diferenciado do tempo, de 80, 90, 100 anos, e sabedores do que nos aguarda, nós vamos até poder levantar alguma questão acerca disso aqui, a gente pede então, e nem pede, a gente suplica uma nova oportunidade, porque o sentimento nosso de desvalia dos nossos erros em oportunidades transadas vai nos levar a um sentimento natural de remorso, de culpa e de arrependimento, que vai nos levar à reparação e à libertação do que nós fizemos de errado. E aqui é interessante a gente compreender que esse erro faz parte do nosso processo de aprendizado. Eu acho que a gente tem convivido muito com o sentimento de culpa. Talvez esse sentimento de culpa tenha levado irmãos nossos que nessa estatística de suicídio são considerados de 14 a 29 anos o maior número de suicídios, e mais depois os idosos, né? Esse sentimento de culpa, e aqui é interessante que a gente aprende com a doutrina espírita mesmo, a ação e reação, causa e efeito, mas acima de tudo, Jesus não condenou ninguém, Ele trouxe a nós um Pai misericordioso. Ele nos apresentou um Pai que de Senhor dos Exércitos, e que ficava irado, e que tinha preferência, e que era parcial, e que ficava com raiva da gente, não escutava o nosso coração. Veio nos apresentar um Pai que nos ama sobremaneira e de forma inexorável e de forma profunda, porque nós somos criatura e criação dele, nós estamos num estágio muito avançado desse processo. Vamos aqui entrar nem na questão essencial dos reinos mineral, o reino vegetal, o reino animal, e depois reino nominal e espíritos, que vai conhecer e entender esse Deus único. Mas nesse momento nosso que nós estamos, e também da própria terra, nós estamos atravessando, segundo o sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, né, onde Jesus coloca que haveria todo esse processo que nós estamos vivenciando aqui. Irmão contra irmão, irmão contra pai, pai contra irmão, pandemias, nação contra nação. Está lá no capítulo 24 de Mateus, e está no segundo capítulo também
de Paulo Apóstolo, Timóteo, é interessante a gente ver isso, 2 Timóteo, capítulo 3, fala tudo isso que está acontecendo. Então é um processo que já estava antevisto na época de Jesus. E é natural que tudo isso ocorra. E é importante a gente se adequar nesse momento, que nós estamos tendo uma grande oportunidade de retornar a esse planeta, já onde o bem vai prevalecer, a partir da sua entrada maior na questão do planeta de regeneração. Então, a gente deixar um pouco essa culpa, ou talvez esses nossos irmãos, né, passando por um momento de tristeza, alimenta essa tristeza e ela evolui para uma melancolia, alimenta essa melancolia e evolui para a depressão e é difícil retornar depois, sem se considerar que, lógico, sempre a gente gosta de lembrar das questões fisiológicas, das questões orgânicas, das sinapses dos neurônios, das questões químicas do nosso cérebro, mas as questões mesmo assim da depressão cultivada. A gente tem esse sentimento de culpa muito entranhado em nós, sem querer condenar de maneira alguma, porque a maior parte de nós viemos da igreja católica, viemos da igreja evangélica ou do budismo, mas antigamente, uma época atrás, aqui mesmo, Bernardo, Jamil, sem querer condenar, gente, é o que a gente tinha de melhor. Nós tivemos de melhor depois do Constantino, lá no ano 300 até agora, embora depois, no ano 500 e pouco, o imperador acabou com a reencarnação, esse é um outro detalhe. A gente, o Deus único e o cristianismo como religião oficial do Estado. É o que nós tínhamos de melhor. Mas a época é o que a gente tinha de melhor. É o que a gente tinha para ontem, no caso, né? E aí, a gente, na época dessa missa rezada em latim, que a gente não compreendia, a gente batia no peito, todo mundo, e desde criança, minha culpa, minha máxima culpa. Porque é uma maneira da gente ser, com interesses escusos, manipulados. A gente divide as pessoas, divide a situação para dominar, e depois você põe a culpa. E a gente, às vezes, na nossa criação natural dos nossos pais, olha, Jesus está vendo, Deus fica com raiva de você, não faz isso, natural na nossa época. Mas agora não. Agora a gente deixar essa questão da culpa, erramos ontem, sim. Erramos hoje, sim. Vamos errar amanhã, sim. Mas então, quando é que eu vou deixar de errar? Quando eu tiver alcançado a condição de espírito puro, depois de espírito puro, espírito crístico. Aí esse erro, como é que vai ficar? Faz parte do processo. Jesus, repetindo aqui, não espera de nenhum de nós espetáculo de nós não temos condição de fazer como Chico Xavier fez, São Francisco, Madre Teresa, por enquanto não. É esperado de nós, pelo menos, a gente conviver melhor uns com os outros. E a vida é tão sábia, e na sabedoria de Deus, ela já nos deixa organizado isso. Não por acaso, nós nascemos aqui onde a gente precisa, no grupo que a gente precisa, não foi por acaso. E a gente vem encontrando alguns desafetos, alguns afetos, nós estamos reconvivendo, se existe essa palavra, mas convivendo de novo, para que a gente aprenda a nos suportar, não nos suportar, efetivamente a nos amar uns aos outros. Ontem nós nos suportamos uns aos outros. E hoje a gente entende, e nós vamos ver aqui, já entrando aqui na lição do Emmanuel, aqui contempla mais longe, quando ele cita o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, porque com a mesma medida que medide, pode ser medido. Olha que coisa. O Emmanuel nos ensina, então, nos lembra do Evangelho de Lucas, que Jesus nos ensinou, não julgueis, não julgueis nunca. Quem que a gente pode julgar? Quem de nós sabe da vida do nosso parente mais próximo, nossa esposa, nosso filho, nosso neto, nosso irmão? Quem de nós sabe da história de cada um? A nossa própria história, por misericórdia de Deus, está um pouco apagada, para que a gente entenda que é uma nova oportunidade, e como se a gente estivesse começando essa nova oportunidade do zero, nós não tivemos nada mais de errado. Se é assim, se foi desse jeito, é porque é o melhor para nós. Senão Deus, às vezes a gente fala, eu queria saber o que eu fiz na outra vida, será? Porque ser mais fácil de eu agir diferente aqui, será? Se eu estivesse vendo na minha casa um irmão que tirou a minha vida para ficar com a herança do meu pai, que morreu, vou tomar minha esposa, como aconteceu com o Vicente, lá no livro dos Mensageiros, do cinema lá do nosso lar hoje, no livro dos Mensageiros, juntou com a esposa não vou contar o filme não, gente, se eu tenho que me pagar mesmo assistir, mas juntar com a esposa do Vicente, juntou com a esposa do irmão do Vicente,
Eu estou com a esposa dele, ele era advogado, morava em outra cidade. Não vou contar o filme, só um detalhe, eu vi o local dele. E voltou com a esposa do Vicente e programaram a morte do Vicente. O Vicente desencarnou. E depois, quando ele veio, embora ele no livro, né, não acontece o que aconteceu no livro, quando ele está contando isso com o André no livro, não especifica. Mas o que você fez, o que você vai fazer, Vicente? Né? Porque eles mexiam com um laboratório de bactérias e saiu uma feridinha no nariz do Vicente. A esposa dele, com um cunhado, sedava ele à noite e inoculava bactérias naquela feridinha do nariz, ele teve septicemia e desencarnou. E ele foi saber disso só quando ele chegou do lado de lá. Ali não acontece, não aparece muito desse jeito, mas no livro, quando ele chega na espiritualidade, ele percebe que a esposa dele, com o cunhado, com o irmão, programaram a morte dele, ficou com todos os bens dele, materiais que a vida inteira ele construiu, além da esposa. E o André Luiz fala, então, mas se é justiça? Interessante quando a gente fala falando isso aqui, e a gente lembrou que a gente vai voltar aqui, né? E a justiça, Vicente, ele falou, André, quando a gente chega aqui na espiritualidade, a gente entende que a minha esposa, ela era mais ignorante e continua sendo. E errou. Olha que coisa, né? Então, eu estou dando esse exemplo para a gente perceber que nem todos de nós teríamos essa condição espiritual de entender o erro daqueles com quem a gente estaria convivendo aqui. Então, a vida é tão sábia e faz tão certo que nos deixa como se a gente estivesse reencontrando pela primeira vez. E aí, a gente pode apagar esse nosso passado, embora intimamente a gente possa sentir essa questão que foi ocorrida durante as nossas vidas, mas focar em amar e sabendo que nós vamos ser colocados posto à prova, e sabendo também que nós pedimos isso, nós pedimos para ter paciência, nós pedimos para aprender a perdoar, nós pedimos para fazer o bem e ser pago com a ingratidão, porque essa é a nossa vida aqui. Por isso que essa questão da gente achar que nós estamos num vale de lágrimas aqui, e onde vai ter choro e ranger de dentes, pode nos levar esses nossos irmãos em suicídio, achando que a vida realmente não tem graça. A vida só tem problemas, só tem dificuldades. A vida tem ingratidão, tem traição, tem dores, tem, sei lá. Mas do lado de lá a gente percebe essa vida de 80, 90, 100 anos como passa como um estalar de dedo, um piscar de olhos. E a gente vê o que está nos aguardando do lado de lá. Mas eu vou continuar aqui com o Emmanuel nessa lição, contempla mais longe. Nós vamos trazer esse entendimento que ele faz aqui, não do julgamento de uns para com os outros, mas ele vai fazer, interessante essa colocação que ele faz nessa visão, livro Pão Nosso, sobre a filha do Chico Xavier, de Emmanuel, capítulo 72, contempla mais longe. E ele começa com um versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 38, com a mesma medida que medir, sereis medido. Então o Emmanuel fala assim, olha que coisa interessante, ele vai trazer depois essa questão do julgamento aqui para o nosso dia a dia, não mais para o julgamento um para o outro, mas para o nosso dia a dia. Olha o que ele fala. O Esquimó, o céu para o Esquimó é um continente de gelo sustentado a focas. Nosso irmão que vive na floresta, o paraíso para ele é a caça abundante, o crente sectário, ou seja, aquele crente que acredita que só ele está certo no segmento religioso dele, ele pensa que o paraíso, ou a glória após a morte, é só com aqueles que pensam igual a ele. Ele fala que o sábio entende que a nossa terra e os outros círculos espirituais que circundam a nossa terra e todo o universo são pequeninos departamentos do universo. Aí o Emmanuel vai falar depois disso aí para o nosso dia a dia. Ele fala então que nós vamos visualizar a nossa vida, e aí por isso que eu queria entrar nisso, para aqueles que abdicam da vida. É lógico, por ignorância, se soubesse, né, o que iria acontecer, de que maneira teria que ser reparado, isso vai ser, mas sempre vai ser, porque a obra de Deus é que todos nós tenhamos a vencer sobre nós mesmos e ninguém vai ficar para trás. Jesus não pensou isso. Nenhuma ovelha do meu pai se perderá, isso é fato. E nós vamos construindo esse processo de aprendizado nosso. E ele fala então que a nossa medida, não mais de um para o outro, mas a nossa medida da nossa vida vai ser de acordo com aquilo que a gente agasalha no nosso entendimento, no nosso pensamento. Então ele fala, por exemplo, né, se a gente persevera na cólera, a gente vai estar circundado de forças iradas. Olha que coisa. A gente às vezes não fica envolvido na cólera. Como assim? Você pergunta,
lógico, né, gente? Nós somos seres humanos, nós somos um homem no mundo, e é natural que ninguém está aqui em condições de dar exemplo de São Francisco, Chico Xavier, nós já falamos, Madre Teresa e Irmã Lúcia. Mas a gente tem que refletir sobre isso e entender que nós pedimos essa situação para a nossa evolução. Vamos lembrar lá da Alcione, no livro Renúncia, do Emmanuel, né? Que ela veio sem precisar reencarnar na Terra para ajudar uma pessoa querida. Então, no nosso caso, mais das vezes, é reencontros entre nós mesmos. Dificilmente tem alguns de nós aqui que nasceram para salvar a nossa família. Não. Nós nascemos para conviver com as pessoas da nossa família, ajudando-os a se salvarem e eles nos ajudando a salvar. Por isso que não é interessante a gente julgar. Porque quem pode apontar o dedo e atirar a primeira pedra? Jesus podia? Podia. Ele condenou quem? A não ser a mulher adulta, quem que ele condenou? Ele podia condenar? Podia. Porque ele entendia que esse processo faz parte do nosso aprendizado. E quando a gente leva a situação para essa questão, a gente começa a entender que a nossa convivência uns para com os outros é muito preciosa e é muito interessante para todos nós. E a gente deixa de julgar. A gente deixa de querer vingar, de ver se a vingança, o desforço trabalha contra nós mesmo, porque eu estou vingando de uma coisa que eu pedi para aprender. Agora, eu pedi para aprender a perdoar e não estou dando conta, pode acontecer, natural. Quem de nós que na escola, na época era primária, como é que chama hoje, fundamental, né? Meus netos hoje, fundamental, depois médio, depois, o médio é o científico, eu digo, depois médio, depois faculdade. Quem de nós, nesse processo de escola, seja ela qual for, que nós passamos, fundamental, que nós tivemos 10 em toda a matéria? Quem de nós? Quem de nós não repetiu o ano, na época ele repetia o ano? Repetiu. Não repete mais, beleza, né? Todo mundo hoje passa a saber, coisa boa. Eu tinha estudado nessa época, eu tinha economizado muito lápis. Eu tinha economizado muito lápis e caneta, se eu tivesse nessa época, mas tudo bem, né? Cada caso é um caso, cada época é uma época, e tudo concorda com o nosso melhor sempre, do nosso bem. Fica nas mãos de Deus e de Jesus. Às vezes a gente fica ansioso, inseguro, com o fulano, com o ciclano, com o ditador, com isso, aquilo, guerra nuclear, vai acabar com o mundo, né? Como se Jesus, né, tivesse de férias ou está cuidando de outro planeta, não tem nada disso. Esse pessoal está tendo esse pessoal como nós, estamos tendo a chance de fazer o melhor de cada um de nós. Por isso que a gente não pode julgar e tentar mais fazer o melhor de nós. Bom, ele continua então, que se a gente vê então essa cólera, se a gente alimentar essa cólera, às vezes a gente acorda e reclama porque está frio, depois você acorda e reclama porque está calor e o ar-condicionado está sujo, então não está funcionando direito, né? Depois a gente reclama que choveu, reclama que não choveu. Então, é natural tudo isso, né? Mas essa cólera, a gente tem que começar a trabalhar isso, gente. Gente, nós não nascemos para pagar o que nós fizemos de errado, para sofrer só na outra encarnação, quando a gente desencarnar com a nossa vida. Não está sendo para arrumar a nossa vida agora. Paulo apóstolo perseguiu cristãos, Paulo apóstolo apedrejou Estevão, Paulo apóstolo, Estevão, irmão de Abigail, que era noiva dele, e ele chamou a noiva para ver o apedrejamento, embora eu não sabia que era irmão. Depois, quando ele encontrou Jesus, interessante aqui, desculpe repetir a situação do Paulo apedrejando Estevão, né? Estevão já semi-morto, quando Abigail percebe que é o irmão dela, né? Estevão fala, mas é meu irmão, um tempo que ela não encontrava com ele. Ele para no apedrejamento e vão passar lá, e o Estevão semi-morto, todo ensanguentado de apedrejamento, olha para Abigail e fala, eu sabia que Deus não ia me deixar morrer sem te ver de novo, minha irmã. Olha para ele e fala, que noivo precioso que você conseguiu. Acabou de apedrejar ele até a morte. Que noivo precioso que você arrumou, minha irmã. Porque se ele faz isso conhecendo Moisés, o que ele não vai fazer quando conhecer Jesus? Antevendo o encontro de Paulo com Jesus. Então, mas isso é interessante a gente ter isso como exemplo, porque Paulo, apóstolo, falou o bem que eu quero fazer, ele está na fala dele, não me lembro qual epístola dele, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, se um espírito do nível, do viés, do quilate de um Paulo apóstolo ainda tem dificuldade de fazer tudo certo, nós também é natural que tenhamos.
Eu acho que talvez não deveríamos nós outros, não, eu sou assim, eu nasci assim, meu escutinho é curto, eu não levo desaforo para casa, aí realmente a gente está complicado. Mas eu sou assim, e sem culpa, porque a culpa, uma hora eu vou falar aqui do poder das trevas, a culpa nos estaciona, nos constrange, paralisa. Você não pode dar mais não lá. A culpa nos paralisa com a autossuficiência, a arrogância, não sei o quê. Então, é natural que a gente erre. Por isso que Jesus nos ensinou a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a mim mesmo. Então, se eu não me amar a mim, isso não é personalismo, individualismo, nem vaidade, não. Se eu não amar nem a mim, se nem eu me amo, eu vou amar quem? Ninguém. Para mim é aqui, eu estou convivendo com a cólera, com a intolerância, e para mim todo mundo vai ser inimigo. Mas eu vou amar a mim como obra de Deus, como produto do amor de Deus, e fadado a ser imensamente feliz. A única certeza que todos nós podemos ter, hoje e sempre, nós vamos ser felizes, imensamente felizes. Um dia a Estela leu aqui, uma outra oportunidade que eu estava aqui, ela leu do Torres Pastorino, livro de sabedoria, que quando nós entendemos efetivamente o que é o amor, Paulo, nós teremos então a saúde integral e a felicidade plena. O que é que falta para a gente ter a saúde integral e a felicidade plena? Amar. E o que a gente fez de errado? O amor cobre a multidão dos nossos erros. Eles não têm pagar. O amor cobre a multidão dos pecados. Jesus fala isso para o Tiago, quando o Tiago fala que é ouro por ouro, dente por dente, que está na lei de redenção de Moisés. Mas a maioria das pessoas é assim. A única coisa que nós temos certeza nesse mundo é a morte. Ninguém fala que a gente tem a certeza que a felicidade está aqui. E a gente não vê. Só a morte é certeza. Sabe? Tá tudo assim. Tem que aproveitar, porque a morte é certa. Não é isso. Como é que você chama? Não é? Dinamarca. Hein? Dinamarca. É interessante celebrar isso, que a gente alimentou isso dentro de Dinamarca por muito tempo. Mas é interessante também, por outro lado, né, Dinamarca, nessa questão que você colocou, que o Espiritismo chegou e matou a morte. Né? Porque aí, hoje a gente fala assim, eu tenho que aproveitar que a morte é certa, né? Eu não sei como é que eu vou viver de novo do lado de lá e na próxima para cá, né, Dinamarca. Então, nós estamos também construindo a nossa próxima encarnação aqui. Levando o que tem de melhor na gente. Lúcio, eu recebi um negócio do WhatsApp, uma mala assim que a pessoa está carregando, não sei se você viu, e o fundo dela está vazio, furado, né? O cara está carregando só uma mala vazia. E o texto lá é justamente isso que você falou. Nós vamos levar esse amor que nós temos que alimentar. É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, a gente estava em Júpiter, Saturno. Não, né? Não é fácil, mas nós temos que investir nisso, porque é o nosso trunfo. O nosso trunfo não é sofrer. Eu não vou pagar e sofrendo para pagar o que eu fiz. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, é certo que sofreis, o Espírito protetor, o Espírito evoluído dá a mensagem dele, bem e mal sofrer, é certo que sofreis, pena que sofreis em vão, porque não sabeis sofrer. E o que é saber sofrer? Gostar de sofrer? Não. Às vezes a gente escutava e falava antes, né? Espírita gosta de sofrer, não. Ele não gosta de sofrer, não. É o homem no mundo lá. Gostar de sofrer é masoquismo. Né? Não saber sofrer é eu entrar pela revolta. Falar assim, por que eu estou passando isso? Peraí, o que é a vida quer me ensinar? Nós estamos na escola, acima de tudo. Funciona como penitenciária portuguesa, funciona como hospital muitas vezes, mas acima de tudo é a escola. Então, nós estamos aprendendo a ser bom. E aí nós vamos entrar aqui num doce detalhe aqui, interessante aqui que eu coloquei aqui. Eu vou falar de pudim e branco com ameixa, pudim e manjar. Vai lá. Vou falar isso aí, meu Paulo. Estava esquecendo, eu vou botar isso aqui. Bom, mas o Evandro continua falando aqui. Se a gente fizer a cólera, a gente vai ver todo mundo irado. Se a gente alimentar a tristeza, nós vamos ver o desalento em todo o nosso caminho. Se a gente não alimentar a dúvida, não acreditar nem em gente, ninguém vai acreditar no nosso esforço. E ele fala então ainda, se a gente está habituado com perturbação e atrito, dificilmente a gente vai viver em paz conosco mesmo. E aí ele encerra depois do texto, e eu estava lembrando aqui, quando a Estela leu aqui da natureza, ele encerra o texto aqui falando que em torno dos nossos passos
A paisagem que nos abriga e nos envolve é aquela que nós alimentamos o que a gente pensa dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, e serviu aqui da natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, por isso que eu achei interessante essa lição, porque, voltando à questão dos suicídios, às vezes nossos irmãos, nesse momento, a gente não sabe a dificuldade e o drama de cada um, né? A gente não sabe o que a pessoa está passando e talvez chegou no ápice da dificuldade, onde está próximo de ser resolvida a questão que ela está alimentando tanta dificuldade, que ao invés de esperar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, ela prefere justo, fundo, e a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que cada um está passando. Eu nunca tive um convênio assim, então deve ser muito difícil mesmo, né, quem tem, né? Com certeza, e a maioria de todos nós temos, né, porque também faz parte não só de pagamento, mas de método de aprendizagem, né? Às vezes a gente está passando dificuldade que nós precisamos aprender de outra vida que eu não aprendi. Talvez eu era solvina, então agora eu vou ter, se eu tiver muita condição material, eu vou continuar solvina, né? Eu vou ter menos para aprender a dar valor. Se eu desconsiderei se eu desconsiderei a possibilidade da minha saúde corporal, eu vou ter problemas orgânicos para que eu aprenda a valorizar. Mas isso também, né, gente, é lógico. Nós vamos aqui, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições do nosso Evangelho. Não é tudo assim, né, que a gente só pediu e está passando. Nós temos situações que nós estamos vivenciando também como reparação de outras vidas, tudo isso. Mas acima de tudo é para o nosso aprendizado, o nosso melhor sempre. O irmão termina, então, falando que dor dos nossos passos, a natureza, o que nós vamos vivenciar, isso é interessante, é o que a gente está alimentando na nossa mente. E antigamente, a gente agredia pessoalmente a pessoa. Depois nós passamos a agredir através da palavra, né? Hoje, o pensamento nosso, e a gente tem o livro do Chico, que eu levanto também, pensamento é vida. Ou você pode tirar um elemento de ligação, colocar um acento, transformar num verbo, pensamento é vida. Então nós somos responsáveis pelo que a gente pensa, e isso que a gente pensa atrai ou constrói o nosso destino, edifica o nosso destino que nós estamos pensando. O que o Paulo nos asseverou? Estás rodeado por uma nuvem de testemunhos. E que testemunhos é esses que estão nos rodeando? Vai depender do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente sente, então, do que a gente assiste, do que a gente comenta. E a gente às vezes é ligado a essas questões da tragédia, tudo, a gente comenta, mas se a gente alimenta isso todo dia, nós estamos alimentando essa situação que vai evoluir com a tristeza, com a melancolia, com a depressão. E não tem nada a ver com vida passada. Ah, mas como é que eu não vou ver o que está acontecendo? Tudo bem, a gente pode ver o que está acontecendo, sim, está acontecendo, mas só o que está acontecendo é coisa ruim. Será que esse lençol de 10 metros quadrados tem uma tinta azul? Você só vê a tinta azul da tinta ali que caiu? E os 9,5 metros quadrado, branquinho, alto, lavado com o quê? Bons pensamentos. Bom pensamento. Isso é que leva a gente para frente. Bons pensamentos. Quando fica com mau pensamento, acontece coisa ruim, mas você fica sempre com pensamento bom, vai. Dinamarca, né? Dinamarca agora me corrigiu antes de eu falar, porque eu falei assim, lavou com o homem, ela não, com bons pensamentos. Não é? Foi com bons pensamentos, foi com Bene Shaw, foi com bons pensamentos. Então, gente, é isso que nós temos que alimentar, porque a nossa vida é uma bênção de Deus, nossa oportunidade aqui, o nosso corpo é templo e bênção do nosso espírito, do nosso aprendizado. E acima, além de toda a dificuldade que todos nós estamos enfrentando, às vezes a gente está pensando, você não sabe o que eu estou passando. Vocês não sabem o que eu estou passando também. Todos nós estamos passando. Porque aqui é um vale de lágrimas, não deveria choro e ranger de dentes. Não, nós estamos na escola que nós estamos aprendendo. Quem é que tiraram 10 da escola lá no fundamental, ou onde a gente está? Ninguém. Então nós estamos aprendendo. E Jesus sabe desses nossos erros, faz parte do nosso acerto. Mas vamos entrar no pudim aqui, senão vamos falar no pudim. No manjar? Manjar. Bom, gente, agora rapidão, eu tenho que falar, eu estou falando de suicídio, mas eu estava pensando um dia, eu falei assim, gente, do lado de lá, eu vou pedir a vocês, me desculpe a simplicidade da analogia, mas eu pensei, andando de bicicleta, meu Paulo, eu pensei, eu gosto de pudim, vou pegar uma coisa que eu gosto muito, eu gosto demais de pudim de leite moça, né? Aquela calda gostosa, depois o outro, uma ameixa, manjar, e tem um outro aqui também, que esse aqui a minha esposa faz, é 10,
Uma hora tem que fazer, porque não é sempre que ela faz, parece. Tem que pegar esse mousse de chocolate, chocolate branco, preto e branco. Aí olha, a boca cheia d'água. Mas então, o que eu pensei? Do lado de lá, rapidão, gente, vocês desculpa a analogia, mas do lado de lá a gente fala assim, ó, tem aqui um pudim para você. Como é que você chama? Professor? Belusca. Tem um pudim aqui, Belusca, de leite condensado com a calda bonita, ele tirou aquele beleza. Só que você precisa descer lá embaixo, você trazer uma mulher para subir para comer esse pudim. Aí a gente vem aqui, né, fazendo analogia, atrás dessa colher. Chega aqui, a gente esquece que tem um pudim lá. Aí a gente compra motosserra, a gente compra carro, compra isso, compra aquilo, compra joia, compra tesouro. Chega de lá, quando a gente chega de lá, né, cadê a colher? Esqueci a colher. Mas o pudim, o bom, que Deus é misericórdia, não posso colocar Deus no pudim, não, peraí. Mas o bom da vida é que esse pudim, a calda não resseca, ele não fica duro. Pelo contrário, cada vez que a gente volta lá, ele está maior e mais bonito e mais gostoso. E quando a gente volta a segunda vez, o Estela, além do pudim, tem o manjar com calda também e ameixa, massinha. Está lá assim, você fala, nossa, manjar eu posso comer? Pode. Você trouxe a colher? Não, desce e pega a colher. Aí o que acontece, gente? A gente desce aqui, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, casa, tem filho, tem isso, estuda, morre, chega lá e a colher, levamos a colher. E chega lá, tem um pudim, tem um manjar e tem um mousse da minha esposa. Se ela estiver lá, vai ser ótimo para ela. Que ela vai colher, não. Se por acaso ela estiver assistindo, fala, não, vai ter um mousse. Aí tem um mousse dela lá, bom. Bom, gente, aí brincadeira. Tá, tudo beleza, cada vez mais beleza. O dia que eu levar a colher, né, eu vou me empanturrar e haja diabetes depois de lá, não tem problema de açúcar, mas o interessante é que vai chegar uma época, gente, eu quis falar isso aqui para a gente entender a beleza que é, embora a brincadeira, a analogia simplista, do pudim, do manjar e da mousse, mas pega tudo de bom que nós viemos aqui para nos habilitar a ter do lado de lá. Por isso que a gente pede, a gente suplica para reencarnar. Não é para pagar e sofrer, não, mas eu pedi para reencarnar e sofrer o que eu estou sofrendo, não. Eu pedi para reencarnar e aprender, perdoar, ter coragem, fazer de novo, fazer o bem, ser pago com ingratidão e continuar fazendo. É difícil. Muita coisa boa e deliciosa que nós temos aqui, né? A gente reclama e reclama aqui, mas é muita coisa boa e gostosa. Tem o lençol lá, né? O lençol branquinho, só com uma manjinha. Tem muita coisa boa, gente. Gente, quanto vale a gente, nós estamos todos aqui, quanto vale a gente enxergar? Embora o óculos, né? Cuidado para mim. O óculos não, a visão, o que é mais? Ouvir, falar, nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa casa. Quanta coisa boa que a gente tem. Agora, a gente tem um restante aí para a gente completar esse aprendizado nosso aqui. E aceitar, né? Valorizar. E passar a entender, seu Walden, e passar a entender o que a vida quer nos ensinar. E ninguém está punindo a gente. Deus não nos pune, Ele é amor puro. Uma hora eu posso falar mais do Deus de Einstein, de Spinoza, mas é só amor. Nós não estamos sendo punidos, nós estamos aprendendo, nós temos que pôr isso na cabeça e agradecer a Deus todo dia. Uma chance, mais um dia de chance de aprender. E é uma coisa que depende de nós e que nós temos que dar fato e o queijo na mão. E é uma coisa pessoal de cada um, nós temos que investir nisso. Bom, depois, mas então, estava falando aqui dos pudim, não sei o quê, vai chegar uma época, né, gente, em que ao invés de pudim, manjar e mousse, nós vamos chegar de lá, ou como é que você chama? Azul. Eu? Olha, Sagrado. ela estava chorando, é porque você assustou. Estou brincando. É porque você assustou, como é que você chama? Eu, Maria do Sagrado. É porque eu pensei que era com ela, que você está Tá, você brincando, estou brincando. Maria do Sagrado? Maria do Sagrado Coração. O nome desse você já tem, vai se eu soubesse disso, eu ia brincar com você, viu? Deus te abençoe, Maria. Mas vai chegar uma época, então, gente, que a gente, ao invés do mousse, do pudim, nós vamos ter uma entrevista lá com Pedro Apóstolo. Nós vamos encontrar Pedro Apóstolo de Jesus com Paulo Apóstolo, nós vamos conversar com ele. Nós vamos entrar numa salinha com 10 pessoas, onde cada um tem uma ficha igual essa que tem aqui, e vai nos chamar, cada um de nós, vai chamar Maria do Sagrado Coração, vai chamar seu nome Dinamar. Aí nós vamos ter Dinamar e Maria, Estela, eu, todos nós,
nós vamos ser chamados para uma entrevista, uma conversa direta com Jesus. Quem é que vai pensar em pudim, em ameixa, em manjar, em mousse, quando a gente vai ter essa conversa direta com Cristo Jesus? Mas por que ele não conversa agora? Porque ele não gosta da gente? Não. Nós não estamos em condição vibracional ainda, mas ele está conosco. Jesus não vai voltar, nunca saiu daqui. Só que para a gente ter a condição de vibrar em alcance a vibração dele, de amor, é mais difícil, mas ele está conosco. Às vezes a gente não está sentindo, a gente pode sentir a presença dele, e aqui para encerrar, até 45. Então nós vamos ter isso aí, porque a gente tem que ver o que a gente vai conversar com Jesus. Né? Tem a passagem de Pedro, por exemplo. Se Pedro viesse numa reunião entre nós, o que a gente pediria para ele? O que a gente pediria para Jesus se a gente fosse conversar pessoalmente com ele? Né? A paz para todo mundo. Amor, não dá tempo. Justamente, o que Paulo pediu quando ele viu Jesus? Caiu, viu Jesus na estrada da Damasco. O que ele pediu? Senhor, que queres de mim? Ele não pediu nada, ele queria ver o que ele podia dar. Né? Então, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Que queres, olha que beleza. Né? Então, mas é um exercício que Paulo passou pelo que nós estamos passando aqui, não foi criado desse jeito. Jesus escapa o nosso entendimento de 4 milhões e 500 milhões de anos fazendo a terra, mas com certeza é criado simples e ignorantes como nós também. Né? Então, é um processo natural que nós vamos chegar lá. Então, mais do que tudo isso, nós vamos ter esse convívio com Deus. E para encerrar agora, mas esses minutinhos aqui, outra coisa que eu notei, que é muito interessante nesse caso que nós estamos falando. Gente, foi feito um estudo, Paulo, começou nos Estados Unidos, acho que em 1984, o genoma, né, o código genético da gente, os DNA, cromossomos, aqui, começou em 84, depois em 90 foi formalizado esse estudo lá nos Estados Unidos, depois em 2000 eles chegaram a uma conclusão, depois em 2003 outra conclusão, eu estava vendo no Wikipedia, e depois em 2021 parece finalizou. Mas o que eles chegaram? Olha que coisa interessante. Por que nós suplicamos, Maria, para renascer, para reencarnar? Por que nós pedimos? Que conclusão que esse pessoal, os cientistas dos Estados Unidos chegaram? Eles chegaram à conclusão desse genoma, desse código genético nosso, que a mosca, Paulo, uma mosca, ela tem 80% do nosso código genético. Uma mosca. O chimpanzé, ele não é mais que a gente não, né? Mas ele tem 98% do nosso código genético, o chimpanzé. Aí nós vamos pensar agora um pouquinho. Se o chimpanzé, se nós temos 2% a mais do que o chimpanzé, o que nós fizemos a mais? O que nós já fizemos, o homem, em geral, o homem como sapiens, né? Fizemos a mais do que o chimpanzé. Nós chegamos à Lua, nós fizemos a eletricidade, nós fizemos o celular, nós fizemos o relógio, nós fizemos isso. Por que o chimpanzé não fez? Ele tem 2% a menos do que a gente tem. Então, vamos fazer um exercício aqui. Por que nós imploramos para reencarnar? Se nós, com 2% a mais do que o chimpanzé, nós temos muita coisa a mais do que o chimpanzé, lógico, né, gente? Não precisa, né? Nós conseguimos, Stella. Se com 2% a mais do nosso código genético, em comparação ao chimpanzé, nós fizemos o que nós fizemos, um espírito mais evoluído que a gente, com 2% a mais do que a gente, o que ele pode fazer? O que é que um espírito superior que está do lado de lá, meus irmãos, com 2% a mais do que a gente tem aqui, e a analogia de nós com 2% a mais do chimpanzé, na mesma sequência, o que é que esse espírito pode fazer do lado de lá? Com 2% mais do que a gente. Por isso a gente implora para nascer. Nós estamos atrás desses 2%. Pode, vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar nesses 2%, depois de 10, 20, 200 e chegar ao Espírito Cristo. Gente, então, aí a gente encerra esse entendimento da bênção do nosso corpo, né? Da felicidade, da bênção do tempo do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso melhor aprendizado. Agradecer a Deus, sempre agradecer a Deus. Nós estamos amparados, nós estamos assistidos, as nossas dificuldades, nós já superamos uma imensidade de dificuldades. Vamos superar essas de hoje que nós estamos passando e mais as outras que vieram, e nós não estamos sozinhos, que o nosso projeto é de Deus. E nós temos toda a equipe de espírito espiritual, além do nosso anjo guardião, espírito superior a nós, que nos auxilia, nos inspira, para nos ajudar nessa empreitada e nessa conquista que vamos conquistar.
que esse projeto é de Deus. Então, agradecer a Deus pela nossa existência, pela nossa vida, pelas nossas oportunidades e pelo nosso destino. Agradecer a casa sempre pelo carinho, pelo convite, né? Para mim é uma oportunidade abençoada e querida de poder estar mais uma vez nessa casa, e a cada um de vocês pela paciência, e que Deus nos abençoe hoje e por todo sempre. Muito obrigado. Amém.